Boa noite, queridas. É um prazer estarmos juntas outra vez para pensarmos, para buscarmos o nosso Deus, buscarmos na palavra dele, o que ele tem para nós neste tempo. Eu quero agradecer de coração mais uma vez o convite e a confiança dos nossos pastores, da Érica, do pastor Joel, da Laide. Eu sou sempre muito abençoada quando estou com vocês. Eu estava falando com a mamãe quando eu estive aqui em outubro de 2018, foi a última vez que eu estive com vocês. E eu falei, mamãe, eu estava pregando muito mais para mim. Como foi importante estar com vocês, como é importante. Muito obrigada, queridas, muito obrigada. E obrigada, agradeço a Deus, em primeiro lugar, né? Ele que nos fez, a cada uma de nós, com o propósito de se parecermos com Jesus. Amém? E hoje nós queremos pensar diante de Deus sobre reescrevendo a minha história, reescrevendo a sua história. Amém? E o nosso texto básico, com certeza você já ouviu, talvez você tenha de cor, talvez você tenha como um adesivo na sua casa. É aquele versículo que se encontra em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 8. Um versículo pequenininho que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Ele. Vamos repetir? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Maravilhoso, nosso Senhor Jesus. E a primeira coisa que eu quero que a gente pense, quem Ele é? Quem é o nosso Deus? Ele é Elohim, Ele é três juntamente, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Altíssimo, o Deus que habita na eternidade. Lá em Isaías 57, versículo 15, tem um versículo que eu amo muito. Ele diz assim, que Deus habita num alto e sublime trono, mas também o mesmo Deus que habita na eternidade, ele habita com o contrito e abatido de espírito, para trazer vida ao espírito e vida ao coração. Amém? Trazer vida. Jesus veio para nos trazer vida. Existe uma batalha espiritual, queridas. Antes da fundação do mundo, existem dois reinos. O reino de verdade, o reino de justiça, paz e alegria no Espírito de Deus. O reino do Filho querido, para o qual o Senhor nos resgatou. Está lá em Colossenses 1,13. Que Ele nos tirou, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino de amor, para o reino do seu Filho querido, amém? Então, antes da fundação do mundo, sem querer adentrar muito em batalha espiritual, mas antes da fundação do mundo, antes de você e eu existirmos, já haviam dois reinos, o reino do nosso Deus e o reino do adversário, de Satanás, da antiga serpente. Então, rapidamente, o príncipe das trevas habitou, antes de se tornar o príncipe das trevas, ele habitou nos céus, ele habitou com Deus, mas ele desejou tomar o lugar de Deus. Ele gerou mal dentro de si. E por isso ele foi expulso da presença de Deus e se tornou eternamente, frontalmente, decididamente inimigo de Deus e inimigo dos seres humanos que são criados à imagem e semelhança de Deus. Você e eu somos criados à imagem e semelhança de Deus. E o plano maior de Deus, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, aleluia. Ele, nesse plano, o desejo dele é que você e eu pareçamos com o seu Filho, amém? Pareçamos com Jesus. Você fala, Eliana, não, o que é isso? Eu quero te dizer, é o maior milagre, querida. É o maior milagre ter a natureza de Deus dentro de nós. Nós, feitas de barro, que voltaremos ao pó, se Jesus
não voltar enquanto estivermos vivas, nós tornaremos ao pó. Com muita alegria, sim, porque um dia levantaremos do pó. Amém? Glória a Deus. Então, mesmo sendo pó, sendo corruptíveis, nosso físico corrompível, fácil de adquirir doenças, muito frágil, todas nós, independente da nossa genética. Às vezes nós temos uma saúde considerável no nosso corpo, mas às vezes por outra temos algumas demandas sérias da nossa saúde, ou às vezes somos surpreendidas com problemas sérios. Não importa, querida, por mais que vivamos os 120 anos, conforme está lá em Gênesis 6, Moisés escreveu assim, que Deus disse: eu não vou contender para sempre com o homem. O limite da sua vida será 120 anos. Nós estamos com uma expectativa de vida muito crescente, muito superior aos dos nossos avós. E vamos cuidar bem, do nosso corpo. Vamos viver para Jesus, amém? Vamos procurar nos cuidar nessa esperança viva da graça de Deus em nós. Ele, Deus, se fez homem para nos resgatar, para fazer de nós homens semelhantes a Ele e participantes, integrantes do seu reino. Um reino de vitória, um reino de bênção, de paz, de alegria. Temos dificuldades? Ainda temos. Já integramos esse reino. Aleluia. Somos mais do que vencedoras em Cristo. Mais do que vencedoras em Cristo. Gosto de Romanos 8, quando diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Tribulação, fome, morte, principado, demônios, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se morremos com Cristo, e aqui, querida, eu quero, em nome de Jesus, talvez a coisa mais importante, sem dúvida, que vou te dizer nesta noite, nesse encontro nosso: tenha uma aliança com Deus em Cristo. Tenha coragem de se entregar a Ele, arrepender dos seus pecados. A aliança com Deus é morte. Ele morreu por mim e eu morro por Ele. Amém? Eu entrego tudo por Ele. A palavra de Deus nos assegura que o Espírito de Deus derrama no nosso coração o amor de Deus. E Deus anseia, o Criador dos céus e da terra, anseia o nosso coração, anseia o nosso amor. Ele disse no início para o homem que Ele quer: ame ao Senhor de todo o coração, acima de tudo. Amém? Acima de nós mesmos. Esse é o maior milagre. Aliança com Deus, entrega, dia após dia. Crescer nesse amor, nessa caminhada. E quando o tema da nossa meditação, nesse encontro, é reescrevendo uma nova história com Deus, reescrevendo minha história, reescrevendo a sua história. O que Deus colocou muito no meu coração é aquele que habita na eternidade. O Deus eterno. Quando Deus comissionou Moisés para tirar o seu povo do Egito, Moisés falou: mas o que eu vou dizer? Qual é o seu nome para eu dizer para eles? Deus falou: o meu nome é Eu sou e serei, eu serei. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele criou o tempo para nós. Nós podemos, ali bem no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis 1, versículo 5, diz que Deus criou o dia e a noite. Então começou o dia e a noite, os meses, os anos. Mais adiante, você pode ler também no capítulo 5, no capítulo 8, no versículo 22, que Deus determinou assim: olha, sempre haverá tempo de colher, sempre vai ter um ciclo, vão ter as estações.
Nunca mais vai deixar de haver, né, os períodos, as estações. Então, Deus criou o tempo para nós. Deus existe na eternidade, fora do tempo. Ele é atemporal. E o que Deus colocou muito no meu coração é que Ele é ontem, hoje e eternamente. E quando nós estamos pensando em reescrever a nossa história, é porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. Se nós chegamos até a Ele entregando toda a nossa vida, né? Em uma das ministrações que eu pude participar com vocês há um tempo atrás, que encheu muito o meu coração, Deus falou muito forte comigo, é aquele texto de Salmos 37, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a sua vida. Eu lembro que eu disse isso também, o seu passado, o hoje, o amanhã, entrega como uma oferta. Imagina, podemos trazer algo a Deus somente porque Ele nos deu primeiro. Essa vida, a sua existência, o tempo que você nasceu, a família que você nasceu, o país ao qual nós pertencemos, foi Ele que nos deu. Talvez nós tenhamos alguma estrangeira no nosso meio, recebendo essa palavra. É propósito de Deus. Foi Ele quem te deu. Sabe, queridas, e a nossa história, tem o que Ele já nos deu, que nós não podemos mudar, e que às vezes nós ficamos bronqueadas, porque aconteceu isso, porque talvez o meu avô, o meu pai, a minha mãe, ou talvez o meu marido, ou alguém fez algo que interferiu tão profundamente, que mudou a minha história, talvez uma mudança de estados, de cidades, e você esteja assim amargurada, você ficou presa naquele momento. Sabe, eu quero te dizer, hoje, o nosso Senhor Jesus, que é o mesmo ontem, que tem poder para naquele momento que você ficou presa, angustiada, às vezes irada, e entende que está vivendo apenas consequência daquilo, e que essas consequências serão ruins até o fim. Eu quero te dizer, o Senhor Jesus pode. Se você assim entrega a Ele, Ele é poderoso para mudar aquele mal, aquela maldição em bênção, para dar a você um novo sentido dentro daquilo, porque Ele habita na eternidade. Você não pode lá naquele tempo dizer, não, eu não vou mudar, não, isso não vai acontecer. Não, nem dependeu tanto de você às vezes. Às vezes dependeu sim, às vezes foi uma cumplicidade em pecado, às vezes foi um pecado deliberado. E o que fazer com isso? Na Bíblia, nós temos a história de Jacó. Jacó, ele nasceu, ele era gêmeo do seu irmão e nasceu preso no calcanhar, segurando o calcanhar porque ele queria nascer primeiro que o seu irmão. E ele foi durante muito tempo na sua vida um usurpador, que é o que significava o nome dele. E ele viveu assim, enganou seu pai, enganou seu irmão e recebeu as consequências também disso. Né? Depois ele veio a ser enganado pelo seu sogro e somente em um momento com Deus, no vale de Jaboque, quando sozinho ele recebeu uma nova identidade. Sabe, querida, Deus se interessa e nos ama. E Jesus pagou um alto preço para ter você e eu como irmãs dele, como integrantes desse reino, livres, com um objetivo maior, com um desejo, com uma paixão imensa no nosso coração pela volta dele, pelo reino dele estabelecido, primeiro estabelecido dentro de nós, com a nossa vida em ordem, amém, querida? Com a nossa vida em ordem, vivendo a graça, vivendo a misericórdia, vivendo a palavra de Deus, amém? Decidindo crer
no que ele diz. Deus colocou no meu coração, e há umas 2, 3 semanas atrás eu ouvi uma ministração que foi muito gostosa, sobre João capítulo 2. Então, o primeiro milagre, quando Jesus iniciou os milagres dele, ele nos iniciou numa festa de casamento. E então, naquela festa de casamento, acabou a bebida. A bebida deles era o vinho, tinha acabado. Imagina hoje, você está numa festa, né? É festa da sua família, você é responsável pela festa, e acaba a bebida, acaba o refrigerante, por exemplo, né? Acabou. E então a mãe de Jesus, percebendo aquela situação, foi até Jesus e falou: olha, eles não têm mais vinho, olha. E Jesus falou: mulher, ainda não chegou a minha hora. E eu sempre perguntei no meu coração: tá, não chegou a hora dele, mas então por que ele começou os milagres dele bem ali naquela festa? E o pastor que ministrou, agora que eu estive vendo a ministração umas 2 semanas atrás, ele falou: por quê? Né? Muitas vezes a resposta é: não chegou o tempo de Deus, não chegou o tempo de Deus na sua vida, não chegou. E ali Jesus disse: não chegou a minha hora. Tá, então o que fez Jesus operar aquele milagre? Eu queria repartir com você também. Primeira coisa, Jesus tinha sido convidado para aquela festa. E Jesus estava dentro daquela casa. Casa, querida, representa a nossa vida, a sua vida. Jesus havia sido convidado, ele estava ali. Gosto também, né, fazendo um parêntese aqui. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam em mim. Jesus deseja habitar em nós, viver em nós. Amém? Então Jesus estava naquela casa, Jesus estava naquele lugar. Aí se fala assim, ele estava lá, mas ele tinha dito: não chegou a minha hora. E ele já estava lá. Você fala: tá, eu já vivo com Jesus, mas por que então não acontece? Vamos ver mais o que aconteceu ali em João 2. Apesar dessa fala dele, Maria, que sabia quem era Jesus, né? Ela falou: olha, tudo quanto ele disser, vocês façam. Vocês façam. E tudo bem. Jesus disse para aqueles servos: encham as talhas de água. Aquelas talhas eram como se fossem baldes, mais ou menos assim, né? Hoje a gente faz as limpezas das nossas casas com baldes, não é verdade? E aquelas talhas, os judeus, eles são muito criteriosos com o sistema de lavagens, com rituais, cerimônias. Então, eles tinham as talhas para lavarem as mãos, lavarem os pés, né? Então, as talhas eram para isso. Se você perguntasse: mas eu ia falar para Jesus: Jesus, por que não os odres? Por que não as nossas jarras? Queridas, façam como ele disser. A nossa lógica não é a lógica de Deus muitas vezes. E se ele te dá algo claro, direção dele, obedeça. Obedeça através da boca dos seus pastores, através da boca dos seus líderes, através da palavra dele no jejum, na oração. Mesmo que você fale: nossa, mas aquele outro caminho era mais curto, era muito mais prático fazer assim, de outra forma. Façam tudo o que ele disser. Você quer ver o agir de Deus na sua vida? Você, como eu, ansiamos o agir de Deus todos os dias. Queremos viver com ele. Amém? Então, faça o que ele disser. Primeira coisa, ele estava presente. Depois, faça o que ele disser. Mandou colocar na talha em vez da jarra, era para beber, não tem problema. Obedeça. Terceira orientação. Segunda orientação, né? Na sequência. Encham completamente as talhas. Não encham pela metade.
completamente. Tudo que Ele disser para você fazer, faça completamente. É para agir com misericórdia, faça o seu melhor, transborde. É para abençoar, faça. É para perdoar, perdoe. É para ir mais uma milha, vá. Faça completamente, se farte de fazer aquilo que Ele te direciona. Fala, Deus, planta no meu coração esse seu propósito, porque tudo que Deus fez para nós e faz é com abundância. Deus eu sou economista, gosto muito de números, gosto muito de pensar nos números em exponencial. É maravilhoso, é muito grande. Né? Você multiplica 3 vezes 3 vai dar 9, mas se você leva o 3 à terceira, vai dar 27. É 3 vezes mais do que aquele inicial. É só um exemplozinho. Deus faz com grandeza, com generosidade. Faça você também. É para encher as talhas plenamente. Encha plenamente. Amém? E outra coisa, nesse mesmo texto, Jesus disse assim, vão e sirvam. Eles não foram olhar primeiro, será que é vinho mesmo? Será que deu certo? Não. Eles acreditaram em Jesus. Eles confiaram para seguir as instruções e para receberem a bênção. É tanto que quando o mestre da festa, né, o responsável cerimonial experimentou, ele falou, nossa, como esse ficou por último? Esse tinha que ter sido servido no primeiro dia da festa, digamos, no primeiro momento da festa. Queridas, eu estou segura que onde o Senhor está, sempre vão acontecer coisas novas, coisas maravilhosas, da forma dele, Ele quer fazer. E quando nós pensamos no presente, né, Ele é ontem, hoje e eternamente. Então, muitas vezes, nós ficamos presas no passado, ficamos com depressão, porque estamos presas no passado, como eu já disse anteriormente, vivendo apenas de consequências, coisas que talvez nós não podemos mudar. E coisas que às vezes, por mais que a gente tenha se arrependido, tenha consertado, aquilo vem às vezes com uma acusação, querendo nos prender. Jesus é poderoso para transformar, para limpar. Amém? E hoje, se existe alguma preocupação, Ele é poderoso para trazer a paz. Um dos nomes, né, lá em Isaías 9:6, nós temos os nomes, alguns dos nomes de Jesus. E o nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aquele que estabelece a paz. Príncipe, ser príncipe, é ter o governo sobre os seus ombros. Esse versículo também de Isaías 9:6 diz, o governo está sobre os seus ombros. Aleluia, aleluia. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O poder pertence a Ele, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Quando Ele ressuscitou, Ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele é o Senhor, aleluia. Então, queridas, nós podemos desfrutar do nosso Deus, entregando tudo a Ele, acreditando nele, obedecendo a Ele, trazendo o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Sabe, eu quero falar também do futuro. O que o futuro tem trazido para muitas pessoas? Ansiedade, angústia. Pessoas que pensam, acabou, eu não terei futuro. O Senhor sabe que pensamentos Ele tem a seu respeito e ao meu. Pensamentos de paz. O príncipe da paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, eu gosto muito. E ontem nós tivemos oportunidade, né, nós temos tido por conta desse tempo de quarentena, desse tempo que estamos, né, vivenciando toda essa tribulação por conta dessa pandemia, em termos de reclusão, de isolamento social. Mas Deus tem feito coisas tão lindas.
Então ontem foi o quinto culto que nós tivemos a bênção de participar junto com a mamãe, com os meus irmãos, cada um em um estado diferente. E então nós temos podido participar. E a mamãe teve um probleminha, né? Uma arritmia de sexta para sábado agora, e ela estava sozinha. E graças a Deus, Deus trouxe paz, aquietou o coração dela. E eu sei que aí ela compartilhou ontem, depois do culto, conosco, mas disse assim: olha, queridos, vai chegar a minha hora se Jesus não voltar, e eu quero muita festa. Aleluia, aleluia. Queridos, queridas, amadas, com Jesus na nossa história, nós entramos na eternidade. Aleluia, entramos na eternidade. Estamos com Ele e Ele está conosco, e nada pode nos separar do amor dele em Cristo, nada. Nós somos mais do que vencedoras em tudo. Se você está se sentindo derrotada, perdida, sem sonhos, sem futuro e sem esperança, volta para o Senhor. Traz a sua vida diante dele. Traz a sua vida diante dele, porque ele é poderoso. Ele é poderoso para lidar com o seu passado, para curar suas feridas, para restaurar os seus sonhos, para te habilitar a viver nesta terra enquanto ele quiser, para a glória dele, trazendo as marcas, a graça de Jesus. Aleluia, aleluia. Ele habita na eternidade. É muito bom pertencer ao Senhor, porque ainda que tudo acabe, ainda que hoje, nos despeçamos uns dos outros, mas como disse um servo amado de Deus da nossa terra, pastor Eibe, ele diz: isso é só um começo. Nós estamos começando. Estamos vivendo novidade de vida, porque é isso que ele tem para nós. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus não nos quer presas no passado, cheias de depressão, culpa por escolhas erradas ou pecados, nos tornando reféns, acreditando que não há solução, que Deus não manifestará sua graça e favor, que somente restam consequências ruins enquanto vivermos. Deus também não nos quer presos no agora, na preocupação, com prioridades invertidas, vivendo mal, lidando mal com os ambientes, né, que Ele nos colocou. Ele também não quer isso. Ele também não nos quer sem futuro, sem esperança. Não. Ele nos quer vivendo plenamente a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável e surpreendente. Surpreendente. Eu poderia te contar as surpresas que tenho vivido nos últimos meses, né? Coisas lindas, coisas lindas. A última vez que eu tive a oportunidade de estar aí com vocês, eu estive compartilhando, isso foi em outubro de 2018, eu estive compartilhando sobre a vida de Isabel e de Simeão, de Zacarias, idosos. Ela tinha sido estéril a vida toda. E até contando para a mamãe, falei: mamãe, aquele dia eu estava pregando mais para mim do que para qualquer pessoa. Porque parecia, queridas, que eu ia ter que viver consequências de escolhas que nem eram minhas, propriamente. Que não tinha, estava... Mas eu disse: Deus, não interessa. Se o Senhor está comigo, eu estou com o Senhor. Já está bom, Deus. Está maravilhoso. Queridas, muitas vezes nós achamos que já está bom, Deus. Está bom do jeito que está. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Ele tem bênçãos. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não chegou ao nosso coração que Deus preparou para nós, para aqueles que o amam. E quem são os que amam? São os que guardam a sua palavra. Aqui, com quem o Senhor habitará? Ele pergunta lá em Isaías
se não me engano, no Isaías 66, ele diz: com quem eu vou habitar? Eu vou habitar com aquele que teme e treme da minha palavra. Ele quer morar na sua casa, ele quer vir na sua vida. O reino primeiro estabelecido dentro de nós. Amém? Depois, a partir de nós, na nossa família, no nosso trabalho, onde ele nos levar. Mas primeiro em nós, sendo o nosso rei, o nosso maior amor, a nossa fonte de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. O nosso Deus que nos surpreende, o Deus que transforma e nos leva a lugares mais altos. Quando eu estava meditando e preparando para falar com vocês, veio muito forte também a parábola do filho pródigo. Que parábola linda! Na verdade, é a parábola do pai amoroso. Não sei, querida, não sei se você tem desperdiçado os bens que Deus tem te dado. Não sei se você tem andado longe e até acredita que não pode mais ser filha, cheia de culpa. Mas aquele filho caiu em si. Falou: opa, eu tenho um pai. Talvez você tenha vivido como se Deus não amasse você, como se Ele não tivesse dado o melhor por você. Mas eu quero te dizer nessa hora, Ele ama e tem cura, tem restauração. Ele estava esperando a volta daquele filho. Ele estava ansiando. Você precisa voltar, querida. Você precisa voltar. Ele está esperando. Ele já marcou o encontro. A primeira coisa que ele tem é uma roupa nova. Uma cobertura do sangue de Jesus. Aleluia. Que nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Ele tem vestes novas. Ele falou: traga vestes novas. Traga um calçado para os pés. Sabe, calçados é para viver nesta terra que daqui não somos estrangeiros aqui, então você precisa estar calçada com o evangelho do Senhor, com Cristo dentro de você e levando o perfume de Cristo por onde você for. Você tem que ter um calçado diferente, você tem que saber onde você pisa e como você pisa. Como uma filha adotada, resgatada. Ele disse: traga um anel, ponha um anel. Anel é poder, querida, anel. É tão bom, né? Hoje eu tenho uma aliança de casamento. É tão bom. Eu pertenço. É pertencer. É saber a quem pertence. Você precisa resgatar em Cristo, ser resgatada por esse amor e levar, né? Diz que esse dedo, né? O dedo anular, né? Esse dedo tem uma veia ligada ao coração. Sabe, você precisa ter uma aliança de sangue com Jesus. Uma marca. Por onde você for, as pessoas veem, né? Há um anel, há um símbolo, há uma expressão dessa aliança. Amém? E ele falou: pegue o melhor cabrito e faça a festa. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido, mas foi encontrado. E voltou ao lugar dele. É tempo de voltar, querida. É tempo de voltar. É tempo de voltar. É tempo de pertencer e de viver a história que Deus quer escrever com você.
A sua história, o que você está vivendo, talvez seja muito diferente. Deus falou isso para mim. Não vá dizer simplesmente da sua história, né? Ela é linda, ela é maravilhosa. Mas, querida, você pode estar vivendo, e eu senti isso muito claro, cada mulher tem uma história diferente. Cada mulher está num tempo da sua vida e com situações diferentes. O que eu posso te dizer das verdades de Deus que mudaram e tem mudado a minha vida? Quando ainda criança, né? Uma menina muito triste, muito deprimida, né? Eu não gostava de mim mesma, eu não gostava. Eu nasci em Minas, mas eu parecia com a família do papai, do Nordeste, então eu me sentia um peixe fora d'água, né? Enquanto minhas irmãs eram branquinhas e eu me sentia fora do lugar. Até que Jesus, até que um dia eu ouvi a palavra do Senhor, sabe, queridas? A fé vem pelo ouvir. Você ouve a palavra. Você vê o banquete preparado. Você percebe. Hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você. E o que você vai fazer? Você pode abrir o seu coração. Você pode entregar a sua vida a Ele. Como eu fiz. Ou você pode simplesmente fechar a porta e achar que pode viver longe da graça de Deus, longe da presença de Deus e ser feliz. Esquece. A alegria verdadeira na presença de Deus. Na presença do Senhor há delícias constantes, perpétuas. Não perca o banquete que Ele preparou para você. Não perca essa oportunidade de viver com Ele uma nova história. Não perca. Não perca. Eu não estou aqui te dizendo que é tudo redondinho, é tudo do jeitinho que você quis. Não, é do jeito que Ele quer. É de acordo com a palavra dEle, os princípios dEle. Ame o Senhor o suficiente para obedecer os seus mandamentos. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, pratica os meus mandamentos. Não se engane, não pense que ame a Deus vivendo do seu próprio jeito. É mentira. Faça como Ele disser, plenamente como Ele disser, e você viverá uma história linda, uma história de bênção. Você deixará um legado de fé. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Põe a mão no seu coração, querida. Põe a mão no seu coração. Talvez você esteja sozinha agora ouvindo essa palavra. Eu até gostaria que fosse. Só no seu quarto, que essa palavra ecoe, ressoe dentro de você. Põe a mão no seu coração e diga para Ele: Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor fez até aqui. Muito obrigada pelo perdão que o Senhor tem para mim. Muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor apaga as transgressões, o Senhor apaga os meus pecados. E o Senhor deseja fazer de mim uma mulher cheia da Tua presença, cheia da Tua vitória, da Tua vida. Muito obrigada, Senhor, porque não sei o que me virá, não sei o que ocorrerá, mas eu sei quem o Senhor é, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Para sempre. Muito obrigada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, Deus. Eu te agradeço, Pai, por mais esta oportunidade. Muito obrigada porque o Senhor é a luz, o Senhor é lâmpada, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Muito obrigada porque o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a refulgente estrela da manhã. Uma nova manhã, Senhor, uma nova história. Muito obrigada, Senhor, pela cura que o Senhor traz. Muito obrigada porque a Tua palavra é viva, é poderosa para operar na vida da minha irmã e de quem ouvir esta ministração, Senhor, a Tua vontade.
produzir aquilo que te agrada, Deus, porque o Senhor é digno. Faz sim, Senhor, que venha a tua vontade, que ela se cumpra dentro de nós, que ela se cumpra na terra, como ela se cumpre aí no céu. Aleluia. Muito obrigada, Senhor, nós te adoramos. Muito obrigada, seja exaltado o teu nome para sempre. Em nome de Jesus. Amém.